pessoal, hoje daremos início a uma série de vídeos sobre monômio ou termo algébrico. Vejamos a definição. Monômio ou termo algébrico é uma expressão racional inteira que possui apenas um termo. E vale aqui uma observação: os termos são separados por sinais de mais ou sinais de menos. Se você não entendeu muito bem a definição, não fique preocupado. Depois que eu der os exemplos e os contra-exemplos, vai ficar tudo fácil. Ok, então aqui nós temos 3 exemplos de monômios. Alguns exemplos de monômios. Aqui eu tenho 8x ao quadrado. Pela definição, o monômio é uma expressão racional inteira com apenas um termo. Nós vimos também que os termos são separados por sinais de mais ou de menos. Então aqui no caso eu tenho 8x ao quadrado. 8x ao quadrado é o mesmo que 8 vezes x ao quadrado. Então aqui é um sinal de multiplicação implícito aqui. Não é um sinal de mais nem de menos. Por isso aqui só tem um termo. Aqui 3/5 de b ao cubo. Também aqui tem uma fração, mas é uma expressão racional inteira. Porque no denominador tem um número inteiro e não uma variável. Se tivesse uma variável, seria uma expressão racional fracionária. Mas aqui é uma racional inteira e só tem um termo. Então, está aqui obedecendo a definição de monômio. E aqui tem o menos ABC. Aqui, menos ABC é menos A vezes B vezes C. Então aqui as letras estão multiplicando aqui. Não estão separadas por sinais de mais nem de menos. Então aqui nós temos aqui 3 exemplos de monômios. Vamos ver agora os contra-exemplos. E aí vai nos ajudar a entender melhor a definição de monômio. Ok? Então aqui nós temos alguns contra-exemplos. Aqui vai nos ajudar a ver o que não é monômio, para a gente entender melhor o que é. Ok? Então veja bem, nesse caso aqui ó, eu tenho uma expressão algébrica racional inteira, porque não tem variável no denominador, não tem nem denominador. Mas aqui eu tenho 2 termos. Lembre que eu falei para vocês lá no início da definição que os termos são separados por sinais de mais e de menos. Então aqui eu tenho um termo, aqui eu tenho outro termo. Então essa expressão tem 2 termos. Então não é monômio, porque o prefixo mono significa um. Aqui eu não tenho monômio, eu tenho um binômio. Ok? Então se tem 2 termos, não é monômio. Então, não é monômio. Outro exemplo, o exemplo B, 3x sobre y. Aqui eu tenho um termo só, mas veja que aqui eu tenho uma variável no denominador. Então não é uma expressão algébrica racional inteira. É uma expressão racional fracionária. Uma expressão algébrica racional fracionária. Então aqui também não é monômio. Na letra C, tenha muito cuidado, porque aqui parece ser um monômio. É uma expressão com um termo. Uma expressão algébrica só tem um termo. Mas veja que o expoente da variável é negativo. Então veja o que acontece aqui. 5b elevado a menos 2 pode ser escrito assim. 5 vezes b elevado a menos 2. Isso aqui pode ser escrito assim também. 5 vezes. Quando o expoente é negativo, eu posso inverter a base. O inverso de b é 1 sobre b, inverte a base e troca o sinal do expoente. Isso é uma propriedade da potência, com expoente negativo. Então aqui eu posso escrever ainda assim, 5 vezes 1 elevado ao quadrado é 1, e b elevado ao quadrado, aqui eu tenho b ao quadrado. Multiplicando aqui esse número inteiro por essa fração, eu posso fazer 5 vezes 1, 5, sobre 1 vezes b ao quadrado, b ao quadrado.
Então veja que resultou aqui em 5 sobre b ao quadrado. Ora, tem variável no denominador. Então, é uma expressão algébrica racional fracionária. Não é racional inteira. Então, eu posso dizer que isso aqui não é um monômio. Então, se o expoente da variável for negativo, isso não caracteriza um monômio. Não é um monômio, ok? Vamos adiante. Vejamos aqui de que é formado um monômio. O monômio é formado por coeficiente, que é o número que está na frente da variável, e parte literal, que é a variável, incluindo os seus expoentes. Então, no caso aqui, esse monômio 6y ao quadrado, o coeficiente é 6. E a parte literal, y ao quadrado. Nesse outro exemplo aqui, veja que não tem um número na frente aqui da variável ao quadrado. Então, subtende-se aqui que eu tenho menos 1. Aqui, se é menos, o coeficiente desse monômio é menos 1. E a parte literal é a ao quadrado b. Nesse exemplo C aqui, o coeficiente desse monômio 5x sobre 3, o coeficiente é 5 terços. O coeficiente 5 terços. E a parte literal, x. Então, o monômio é formado por coeficientes e parte literal. Ou melhor, coeficiente e parte literal. Aqui vale destacar algumas observações que são importantes. Primeira, todo número real é um monômio sem parte literal. Então aqui eu tenho exemplos aqui. Primeiro, raiz quadrada de 10. A raiz quadrada de 10 é um número real, mas ele não tem parte literal, mas é um monômio. Aqui, menos 6. Menos 6 é um número real também, sem parte literal aqui. Então, todo número real é um monômio sem parte literal. Outra observação. O monômio que tem coeficiente 0 é chamado de monômio nulo. Então, no caso aqui, eu tenho dois exemplos. 0x elevado à quinta. O coeficiente 0. Então, monômio nulo. Aqui na letra B, 0 a ao quadrado, b ao cubo, c. O coeficiente 0. Então, isso aqui chama-se monômio nulo. Aqui vamos ver o grau de um monômio. O grau de um monômio não nulo, ele é obtido através da soma dos expoentes da parte literal. Somente da parte literal. Então, no caso aqui, esse monômio 9x à quarta, y à quinta, ele tem o grau 4 mais 5. Ele é do nono grau. Nono grau. Esse outro monômio aqui, 2 ao cubo a ao quadrado b à sexta, ele é do oitavo grau. Por quê? 2 mais 6, 8. Então ele é do oitavo grau. Aí você pode pensar assim, e esse 3 aqui? Veja que esse 3 não faz parte da parte literal do monômio. Ele é um coeficiente, que poderia ter sido escrito 8. Então ele é coeficiente. E o grau de um monômio ele é obtido através da soma dos expoentes da parte literal. Então cuidado com isso aí. O grau de um monômio também pode ser obtido em relação a uma de suas variáveis. Então nesse caso aqui, o monômio 9x ao quadrado y à décima. O grau desse monômio, 2 mais 10, 12. 12º grau. O grau em relação à variável x, segundo grau. O grau em relação à variável y, 10º grau. 10º grau. Então aqui
vale também chamar atenção para essa observação aqui. Ó. Não se define o grau de um monômio nulo. Se o monômio é nulo, não se define o grau dele. Finalmente, vamos ver o que são monômios semelhantes. Então, dois ou mais monômios são semelhantes quando eles possuem partes literais iguais. Então, no caso aqui, 9a² e 6a² são monômios semelhantes porque a parte literal de um é igual à parte literal do outro. Vejam que os coeficientes são diferentes, mas a parte literal de um é igual à parte literal do outro. Portanto, são semelhantes. Nesse exemplo B aqui, menos 3xy e 4yx. Veja que aqui menos 3xy é menos 3 vezes x vezes y. Aqui também está multiplicando. E a ordem dos fatores não altera o produto. Então, aqui eu tenho xy, aqui eu tenho yx. Então, a parte literal de um é igual à parte literal do outro. Então, eles são semelhantes. Agora veja aqui esse exemplo C. 2a² e 6ab². Veja que aqui o expoente 2 está no A. Aqui o expoente 2 está no B. Então a parte literal desse monômio não é igual à parte literal desse outro. Então, nesse caso aqui, esses monômios não são semelhantes. Então aqui eu tenho um contra-exemplo. Esses monômios aqui, eles não são semelhantes. Então cuidado para não confundir. Não são semelhantes. Ok? Então, se você gostou desse vídeo, desse primeiro vídeo da série monômio ou termo algébrico, curta esse vídeo, deixa aí seu like e se inscreva no canal.